Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Gente, eu queria dizer que sempre é um privilégio estar aqui. A gente hoje, assim, não tinha combinado nada de eu poder estar pregando. E aí eu cheguei ali e falei, nossa, que surpresa. Por que você não me falou que você viria? Pra você poder pregar, mas prega assim mesmo. E a gente quase não gosta, né? De falar, de pregar. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, se colocar em pé e abrir a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos 4, versículo 35 em diante. Marcos capítulo 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa noite. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós queremos engrandecer o Senhor nessa noite. Nós queremos dizer que confiamos em Ti, Senhor, e que a expectativa do nosso coração ao sair da nossa casa e nos dirigirmos à Tua casa para cultuar ao Seu nome, para Te adorar, Deus, é para poder ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Senhor, como que nós necessitamos ouvir a voz do Teu Espírito. Senhor, assim como Jesus um dia declarou, nós declaramos nessa noite que nem só de pão nós viveremos, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Pai, nós cremos que a Tua palavra, ela tem autoridade e poder sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos nos sujeitar, ó Deus, à liderança do Teu Espírito Santo, à autoridade da Tua palavra e à presença do Senhor que é sobre as nossas vidas. Nós nos dobramos com tudo aquilo que temos, que somos, diante do Teu senhorio. E Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Se eu já tivesse ido embora sem antes acabar o culto, eu já sairia daqui abençoado. Sabe aqueles dias que você sai da sua casa e que você precisa ouvir Deus falar com você? Isso acontece até com quem prega, até com quem ministra, principalmente com nós que temos a responsabilidade às vezes de trazer uma palavra, porque existe uma expectativa no coração do ser humano, principalmente quando ele sai da sua casa para poder vir a um lugar como esse, para poder celebrar o Senhor, não é, como corpo de Cristo, como família de Deus aqui na terra. E existe uma expectativa que move o nosso coração, uma expectativa de não só adorar a Deus, de não só bendizer a Deus, de não só enaltecer tudo aquilo que Deus é, mas também de ouvir a voz de Deus, de receber de Deus algo que traga
fortalecimento para a nossa vida, que fortaleça a nossa fé, que estruture a nossa confiança em Deus. Nós necessitamos disso. E na ministração, é Lorena, né, seu nome? A Lorena trouxe aquela palavra. Gente, Deus falou muito comigo. Se eu tivesse ido embora assim que ela terminou de falar, eu já tinha ganho a minha noite, porque Deus falou comigo. E quando Deus fala com a gente, as coisas, elas mudam, a nossa visão muda, a nossa perspectiva muda. E é isso que Deus deseja fazer com a gente. Talvez tirar a gente do lugar onde nós nos encontramos e nos promover ou nos levar para um lugar onde Ele gostaria que nós estivéssemos nele. E essa tem que ser a expectativa do nosso coração. E quando o pastor Said falou comigo, ali na entrada, eu particularmente gosto muito desse texto, porque é um texto que fala sobre mais um momento, né, entre tantos os momentos que Jesus teve com seus discípulos. E não diferente de todas as outras vezes, Jesus ele se manifesta aos seus discípulos, Jesus realiza, né, coisas extraordinárias, milagres, coisas sobrenaturais. E o que eu acho interessante é que esse texto ele fala sobre tempestade, esse texto fala sobre temporal, esse texto fala sobre uma intempérie que veio sobre a vida de Jesus e dos discípulos, que acometeu os discípulos de Jesus enquanto eles atravessavam o mar da Galileia, que na verdade é uma grande lagoa, onde eles iam para o outro lado da margem. E é interessante que Jesus chama os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E é interessante como a Bíblia ela discorre e ela apresenta para nós verdades que são contundentes sobre esse texto. Primeira coisa que Jesus, ou que esse texto traz para o nosso coração como lição, como ensinamento, é que as tempestades elas são inevitáveis. Jesus não programou aquela tempestade, os discípulos não programaram aquela tempestade, elas simplesmente aconteceram, ela simplesmente surgiu do nada. Não estava nublado, o tempo estava limpo, o tempo estava maravilhoso, um sol escaldante. Mas de repente, tem uma tradução, a linguagem de hoje, ela fala que de repente veio uma tempestade sobre aquele lugar onde eles estavam. E a Bíblia diz que o barco começou a ficar cheio de água e eles estavam quase indo à deriva. Então as tempestades, os intempéries da vida, eles são inevitáveis, não tem como a gente evitar. Se fosse possível, queridos, se nós tivéssemos o poder nas nossas mãos de evitar situações difíceis na vida, situações constrangedoras, enfermidades, lutas, como seria bom? Como seria bom para nós? Porque a perspectiva que a gente tem sobre as dificuldades da vida é uma perspectiva, uma ótica diferente daquela que o Senhor tem. Enquanto nós olhamos para as dificuldades e só vemos impossibilidades, Deus olha para a mesma situação que nós estamos vivendo, enfrentando, e Ele está vendo ali possibilidades, porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E sabe o que eu acho interessante, queridos, é que todos nós sabemos disso, ou todos nós deveríamos esperar por essas intempéries que a vida nos traz, como acréscimo da nossa jornada de vida. E eu não estou falando jornada de vida cristã, mas a vida do ser humano em si, ela envolve uma série de coisas. E às vezes a gente acha que porque a gente é crente, porque a gente recebeu Jesus, professou a nossa fé, porque a gente canta para o Senhor a nossa canção de adoração, porque a gente é fervoroso às vezes,
que a gente não vai passar por situações que são difíceis. Eu não sei se você já se pegou falando isso, mas as pessoas, quando elas recebem a Cristo e elas começam a sua caminhada de fé cristã, ela chega a dizer, eu já disse isso no início da minha caminhada, da minha conversão, talvez você também. A gente diz o seguinte: nossa, parece que depois que eu fiquei, alguns falam, depois que eu virei crente. Essa é a palavra que a gente usa. Parece que as coisas começaram a ficar tão difíceis. Parece que o inferno está tão revoltado contra mim. Mas na verdade, queridos, o inferno sempre esteve revoltado contra a sua vida. Só que a diferença agora é que quando você recebe a Cristo, as escamas que estavam nos seus olhos, elas caem. Então o seu discernimento sobre o mundo espiritual, ele se torna algo real. Então você consegue perceber os ataques do diabo contra a sua vida. Essa é a única diferença, porque atacado pelo inimigo, todos nós fomos, todos nós seremos. Ele é o nosso maior adversário, e ele é o nosso adversário declarado. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. Ele tem uma missão clara e específica: destruir a vida do ser humano. A missão dele é clara. Mas queridos, a Bíblia vai dizer para nós em Isaías: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. A Bíblia não está dizendo que pode ser que você vá passar pelas águas ou pelo fogo. A Bíblia está dizendo que quando isso acontecer, ou seja, isso vai acontecer, é inevitável. Jesus estava com os discípulos, a presença dele era real, mas isso não foi impedimento para que os discípulos experimentassem um momento difícil na vida deles. As tempestades, os intempéries, as dificuldades, as lutas, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Paulo vai dizer para nós que todos nós enfrentaremos um dia mau. E esse dia, ele vai chegar. Se não chegou para você, talvez ele vai chegar. Se já chegou, pode ser que ele chegue novamente. Porque fazer ou viver a vontade de Deus não quer dizer que nós não vamos enfrentar situações ou coisas difíceis. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, hoje eu estava estudando um pouco sobre a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. E Paulo passou por algumas cidades, por Chipre, Icônio, Listra, Antioquia da Psídia. E teve uma cidade, Listra, se não me falha a memória, Paulo esteve ali pregando o evangelho. A Bíblia fala que ele foi apedrejado, deixado na rua, quase que morto. E quando ele se recuperou daquilo, sabe o que Paulo fez? Paulo voltou para Listra para continuar aquilo que ele havia começado. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê ele dizendo: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Nós entendemos que a vida cristã é um combate diário, é uma luta diária. Você não é a única pessoa na Mensageiros Church, ou na cidade de Divinópolis, ou no planeta Terra, que passa por dificuldades. Talvez se eu pedisse aqui, levanta a mão quem está passando por dificuldade, eu tenho certeza que eu não ficaria sozinho aqui com as minhas mãos levantadas. Elas são inevitáveis. Uma outra coisa que esse texto ensina para nós, e que é muito importante, é que as tempestades ou os intempéries da vida são inesperados. Como eu disse na linguagem de hoje, o versículo 37 fala o seguinte: e de repente veio uma tempestade. Você está caminhando, andando, fluindo, e de repente você é acometido por uma enfermidade.
De repente você quebra financeiramente. De repente você te puxa o tapete, o chão que você pisa se abre. De repente. A 17 tem 17 anos. Deixa eu fazer o cálculo para mim não errar. 18, mês que vem faz 18. O Nicola faz 16 anos de idade, mês que vem. E o mês que vem faz 18 anos que eu sou casado. Há 18 anos atrás, 2 meses antes da gente casar, nós estávamos na Jocum de Curitiba, em Almirante Tamandaré. A gente tinha vindo para cá, e eu vim para cá para conhecer antes da gente se casar. Eu vim aqui, conhecer o meu sogro, minha sogra, pedir a permissão, para poder casar, para os irmãos da Gi que eram vivos na época. E a gente acertou tudo e voltou para Curitiba. E a gente casou no civil lá, ia casar no religioso aqui, em Divinópolis. E a gente casou em dia 23 de junho de 2017. 2007, 17 não, Ruim de matemática não, 2007. Obrigado, viu, Gi? 2007. E mais ou menos em março de 2007, nós estávamos num sábado lá na base e a gente recebeu uma ligação. Era o pai da Gi, para falar para a gente que o irmão dela havia sofrido um acidente de carro lá em Belém do Pará e havia morrido na hora. E a gente saiu às pressas de Curitiba para poder vir para cá. O corpo do meu cunhado, ele levou 4 dias para chegar do Belém aqui em Divinópolis. Meu sogro teve que ir para lá, para Belém, liberar o corpo, fazer o reconhecimento, todo esse procedimento. E 4 anos depois, a gente estava em Recife, na Jocum de Recife, e a gente recebe uma ligação da família, dizendo que o meu outro cunhado havia sofrido uma parada cardiorrespiratória, dirigindo a carreta que ele trabalhava, chegando em Pirapora. E ele perdeu o controle da carreta, bateu contra uma árvore, foi reanimado, mas a caminho do hospital ele morreu. Inesperado. Existem situações que acontecem que nós não programamos, que a gente não planeja, mas que simplesmente acontecem. Porque as tempestades, as lutas, as intempéries da vida, além de serem inevitáveis, elas também são inesperadas. E parece que o chão que você está pisando, que o caminho que você está percorrendo, se abre e você perde o chão. Você perde a sua segurança. E tudo isso faz parte da nossa vida. Isso quer dizer que Deus não ama a gente? Isso quer dizer que Deus se ausentou? Isso quer dizer que Deus não se importa? Que Deus ama ver os seus filhos sofrerem? Não, isso faz parte da vida. E situações como essas acontecem. E uma outra verdade que a gente aprende é que as tempestades são difíceis de serem administráveis. Tem situação que a gente não consegue administrar, que foge do nosso controle humano, que foge da nossa alçada. Há momentos, queridos, que talvez nós nos encontramos num ponto da vida igual aquele povo que saiu do Egito, se encontravam em Piraiote, num beco sem saída. Eles estavam diante do mar, eles não tinham como atravessar aquilo a nado, eles não tinham barco, eles não tinham um avião para sair dali, eles não tinham uma saída, humanamente falando. Eles estavam num momento, num ponto crucial da vida deles, num beco sem saída, porque atrás
Faraó e os seus soldados vinham para poder pegar o povo e levar de volta para o cativeiro. Como é que Moisés, e o povo olhava para Moisés, Moisés sofreu na mão do povo. O povo sentia fome. Moisés, você tirou a gente de lá para morrer de fome aqui. Tinha sede. Moisés, nós estamos com sede, nós vamos morrer. Por que você não deixou a gente lá comendo cebola? E o povo, e aí Moisés, e agora? O que a gente faz? Queridos, nem Moisés, com toda a sua fé, sabia o que faria. Até mesmo Moisés teve medo, porque ele não tinha autonomia humana para poder administrar aquela situação. Ou Deus intervinha naquela situação, ou Deus vinha e fazia algo extraordinário, sobrenatural, ou o povo de Israel voltaria para o Egito e continuariam como escravos. E Deus então chega para Moisés e fala: toca com o seu cajado nas águas. E Moisés toca, e a Bíblia fala que o mar se abriu e Israel passou a seco. Aleluia! Glória a Deus! Existem momentos que a gente não consegue administrar. Por mais inteligente que a gente seja, por mais crente que a gente seja, por mais homem ou mulher de oração que nós sejamos, por mais santos que nós sejamos, existem situações que, se Deus não intervir, nós estamos perdidos. Porque nós não conseguimos administrar. E uma outra verdade é que as tempestades são pedagógicas. Jesus queria ensinar para os discípulos algumas coisas, ou Jesus usou aquele momento para poder ensinar para os discípulos uma lição para eles carregarem, levarem para a sua vida inteira. Sabe, eu costumo pensar, e já disse isso muitas vezes, que enquanto a gente não aprende o que Deus quer ensinar para a gente no momento da vida que nós estamos vivendo, mais tempo a gente permanece nesse lugar. E não é tão fácil assim. Sabe por quê? A gente não gosta de aprender tendo que passar por dificuldade. Porque a gente não consegue entender a maneira que Deus trabalha. E na verdade, sabe de uma coisa? Deus nunca prometeu que iria nos dar explicações por coisa alguma que a gente estivesse vivendo. Mas Ele prometeu sim que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu para a gente paz. Ele prometeu para a gente segurança. Ele prometeu para a gente a provisão divina. Ele nunca disse: eu vou te explicar tudo que você estiver vivendo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Deus não deve satisfações nenhuma para a gente. E quando que a gente percebe isso? Quando Deus pega Jó passando por o pior momento da vida dele. Deus leva Jó num ponto da vida, leva Jó para um lugar bem alto, e Deus faz uma pergunta para Jó, duas: Jó, você está vendo todas essas coisas que estão na sua frente? Jó respondeu sim. E aí Deus faz a segunda pergunta: onde é que você estava quando eu fiz todas essas coisas? Para quem foi que eu pedi conselho? Quem foi que me disse o que eu deveria fazer? Deus não deve explicações para a gente. Eu me lembro que quando o Nicolas era bem menor, toda criança quando é pequena, se o pai colocar ela em cima daquele negócio e falar: pula que eu vou te segurar, ele não pensa duas vezes. Antes de você terminar de falar pula, ele já está no seu colo. Porque ele confia plenamente no pai. Porque ele sabe que no pai ele vai estar seguro. Porque ele sabe que o pai não vai deixar que nada de ruim aconteça a ele. É por isso que o David Keelan foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu aquela música Abraça-me. Porque nós precisamos voltar a ser como criança.
Nós precisamos voltar a aprender a confiar em Deus plenamente, porque a Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é um versículo que a gente gosta muito, principalmente quando ele termina dizendo que Ele vai fazer na nossa vida coisas grandiosas. Mas para que isso aconteça, primeiro nós precisamos confiar. Quando nós confiamos, nós precisamos entregar tudo a Ele, todo o nosso caminho a Ele. Deus não deve explicação para a gente. Deus não prometeu que iria nos explicar essas coisas. Esse texto, queridos, ele tem 3 perguntas. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos para Jesus. Eles acordam Jesus dormindo tranquilo, o barco enchendo de água, tempestade, vento, um temporal, e Jesus estava na popa do barco com o seu travesseiro, dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, completamente despreocupado. E aí os discípulos com medo: ô Jesus, será que você não se importa? Essa é a primeira pergunta. Você não se importa que nós pereçamos? E essa pergunta tem um tom de censura. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus: eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, meu casamento não está bem, meu filho está desviado, as coisas estão indo de mal a pior, tudo parece que está convergindo para que eu deixe de acreditar que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, e o Senhor não se importa. É como se nós disséssemos para Deus: onde é que o Senhor está? Onde está o seu poder? Como se Deus não soubesse de absolutamente nada que estivesse acontecendo com a gente. Ou pior, como se Deus não tivesse mais o controle das nossas vidas. Sabe, eu gosto muito da história daquela mulher do fluxo de sangue, porque tinha 12 anos que aquela mulher sofria de uma hemorragia incurável. E a Bíblia diz que ela havia gasto todo o seu dinheiro, todo o seu recurso financeiro na mão de muitos médicos, e ninguém conseguiu resolver o problema dela. E ela resolve ir até Jesus. Só que naquela mesma ocasião, naquela mesma situação, naquele mesmo momento, tinha um pai, um líder religioso em Jerusalém, um dos principais da sinagoga, Jairo, que tinha uma filha que tinha 12 anos de idade e que estava horrivelmente enferma, doente, ao ponto das pessoas que trabalhavam na casa de Jairo vir até ele e falar: Jairo, esquece, sua filha morreu, não precisa mais importunar Jesus. E essa história, ela fala muito ao meu coração, porque olha só, Jairo estava ali, pedindo a Jesus que fosse até a casa dele para curar a filha dele. A Bíblia não fala se Jairo tinha outra filha. Pode ser que Jairo tinha uma única filha, que ela era a filha única, o xodozinho da casa, a filhinha do papai, a queridinha do lar. E Jairo foi até Jesus para pedir a Jesus que fosse até a sua casa e curasse a sua filha. Só que enquanto Jairo e Jesus caminhavam em direção à casa de Jairo, e a multidão comprimindo Jesus, aparece essa mulher com fluxo de sangue, toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus para a sua caminhada em direção à casa de Jairo e pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos falam: Jesus, como é que o Senhor pergunta quem te tocou, quando o Senhor está cercado por milhares de pessoas te tocando, te comprimindo? Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente. Agora eu fico imaginando o desespero daquele pai. Fico imaginando, imagina você que tem filho pequeno, que seja grande, né? Porque filho nunca deixa de ser pequeno para pai e para mãe, principalmente para a mãe.
O menino já tem 37 anos, 40 anos de idade, 50 anos, e a mãe ainda continua achando que ele não cresceu. Imagine você chegando ali no Santa Mônica, ou no Santa Lúcia, no São João de Deus, no São Judas, com seu filho quase morrendo. E aquele desespero de pai, você lá no guichê: meu filho está morrendo. Calma, senhor, preciso fazer sua ficha primeiro. Você não está entendendo, meu filho está morrendo. Qual que é o nome do seu filho? Vamos preencher a ficha. E você não quer saber de preencher a ficha. Aí você vê pessoas chegando e já passando indo direto. E talvez para a gente o nosso problema sempre vai ser maior que o problema do outro. A nossa urgência sempre vai ser maior que a urgência do outro. Imagina o seu desespero, um monte de gente passando na sua frente. Mas algo que me chama a atenção, queridos, é que aquele pai poderia dizer: Jesus, numa altura dessa do campeonato, o senhor está querendo saber quem te tocou? Pelo amor de Deus, meu problema é muito urgente, vamos comigo, por favor. E Jesus parar para querer saber quem tocou ele. Sabe, é muito difícil para nós conseguir conjugar, conciliar a nossa dor, o nosso desespero, o nosso sofrimento com a vontade de Deus, com a soberania de Deus, com o coração paterno de Deus, com tudo aquilo que Ele é. É difícil. E às vezes nós colocamos Deus contra a parede. E nós o questionamos: será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não está nem aí? E queridos, o nosso adversário, que não é nem um pouco bobo, muitas vezes se aproveita disso e gera ainda mais incredulidade, gera ainda mais incerteza e coloca ainda mais o caráter de Deus em xeque para nós. Independente do problema que eu e você estivermos atravessando, independente da luta que eu e você estivermos enfrentando, independente do seu e do meu sofrimento, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Ele não é insensível ao seu problema. Uma outra pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos: por que tanto medo? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Mas agora, queridos, por que é então que eles não precisavam ter fé? Primeiro, medo, ao invés de ter medo, eles deveriam ter fé. Por quê? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Jesus foi quem falou para os discípulos: vamos passar para o outro lado. Vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. Jesus deu a palavra dele. Sabe por que é que nós precisamos ter fé e acreditar em Deus ao invés de termos medo? São as promessas que Ele tem para a nossa vida. Se Ele disse que seria conosco, Ele é conosco. Se Ele disse para nós que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é porque com Ele, ao lado dEle, firmados nele, fundamentados nele, enraizados nele, nós somos mais do que vencedores. Não é na minha força, não é na nossa força, não é na nossa força. É por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é na força do meu braço, não é na força do meu intelecto, não é na força da minha inteligência, não. É nele, nele nós somos mais do que vencedores. Então eu e você, nós não podemos ter medo e sim fé. Primeiro, por causa das promessas. Segundo, por causa da presença. Eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Sabe por quê? Porque a presença dele é com você. Porque ele não te abandona. Porque ele não te desampara. A Bíblia diz que se um pai e uma mãe desamparar o seu filho, que é uma coisa impossível, ele diz: eu jamais te desampararei, eu jamais te abandonarei. A presença dele, ainda que você não perceba, porque o calor das provações, o calor das dificuldades tem esse potencial de fazer com que a gente não consiga perceber que ele está conosco. Sabe por quê? Porque nós talvez somos ensinados a vida inteira que as coisas precisam dar sempre certo, que a gente não pode passar por dificuldade nenhuma. É tão interessante, queridos. Eu não tenho nada contra a prosperidade, não me levem a mal. Mas a gente, como cristão, né, se alguém aqui chegar e parar aqui na porta da igreja com uma Bugatti, com a Ferrari, não é Bugatti nem Ferrari, dá para andar em Divinópolis, nessa azul, né? Nem de Fusca tá dando para andar aqui direito. Mas se você chegasse aí numa Porsche Cayenne, né, num carro aí, numa Range Rover Evoque, numa avaliada em mais de R$500 mil, talvez alguns diriam: nossa, como aquele irmão é abençoado por Deus. Porque às vezes nós medimos as bênçãos de Deus pelo tamanho das coisas que a gente tem, pelo valor que as coisas que nós temos, pelo dinheiro que nós possuímos, pelas casas que nós temos. Se fosse assim, queridos, o apóstolo Paulo teria sido o homem mais ou menos abençoado, porque ele chega dizendo: nós, os apóstolos, somos considerados o lixo desse mundo, a escória da sociedade. Jesus então seria um fracasso, porque ele disse para os discípulos: vocês querem me seguir? Então vamos embora. Eu não tenho nem onde deitar, não tenho onde dormir, está vendo? Todo mundo tem um lugarzinho, não tem nem onde reclinar a cabeça, nem túmulo para ser sepultado. Quando ele morreu, ele tinha. Porque nós medimos a bênção de Deus pelas coisas que nós adquirimos. Só que não é assim que funciona. Então nós somos ensinados a isso. E aí, quando as dificuldades aparecem, nós questionamos se Deus está conosco. É como se Deus estivesse com a gente somente nos momentos bons da nossa vida, e nos momentos difíceis Deus se ausentasse. Sabe, queridos, Deus está com você em todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Por que nós devemos ter fé e não medo? Por conta da paz que Ele nos promete. Jesus disse que a paz que excede todo entendimento, que leva o nosso coração e a nossa mente cativos a Cristo, é essa paz que Ele promete para nós. A paz não é circunstancial, a paz não está atrelada ou relacionada àquilo que eu tenho, ou ao momento que eu estou vivendo, ou à tranquilidade da vida que eu esteja vivendo. Mas a paz tem a ver com uma pessoa. Davi disse o seguinte: Davi, em cima de uma montanha, tinha um vale, do outro lado da montanha os inimigos estavam vindo para poder pegá-lo. Durante a noite, Davi reuniu seus homens e falou o seguinte: gente, eu não sei vocês, mas eu vou deitar e vou dormir, porque eu sei quem tem cuidado de mim. Ele diz: em paz me deito, em paz logo pego no sono, porque eu sei quem tem cuidado de mim. Mesmo diante ou na eminência de ser emboscado pelos seus inimigos, Davi disse o seguinte: eu vou deitar e eu vou dormir a noite inteira, eu vou descansar, porque o descanso não tem a ver com a circunstância, o descanso tem a ver com o conhecimento que nós temos acerca de quem Deus é. O salmista diz para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. O descanso não é para todos. O descanso é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. É para quem faz da presença de Deus a sua morada, o seu lugar de permanência, o seu lugar de descanso. A paz não é circunstancial, queridos. A paz tem a ver com uma pessoa. A paz tem a ver com Jesus, com o conhecimento que temos sobre Ele. E a terceira pergunta, para a gente finalizar, foi a pergunta que os discípulos fizeram entre eles mesmos. Ele diz o seguinte: quem é este que até o mar obedece? Quem é esse que tem poder para acalmar a tempestade? Que tem poder para apaziguar essa situação? Quem é este? Este é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Emanuel, um Deus poderoso, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que o Daniel diz o seguinte, que Deus é sempre eterno, e é Ele quem levanta reis, é Ele quem abate reis, é Ele quem está no comando e no controle do curso da humanidade, do curso da história do homem. Esse é o nosso Deus, queridos. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar a seco. É o mesmo Deus que curou aquela mulher com o fluxo de sangue. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e que vai ser eternamente. É o mesmo Deus que já fez milagres na sua vida no passado, que te curou, que te livrou, que te libertou, que te resgatou, que abriu portas para você onde estavam fechadas. O Deus que mudou a sua realidade, Ele não mudou. O nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, queridos. Esse é o Deus que sustenta a sua palavra. É o Deus que pode passar céus e terra, mas aquilo que Ele proferiu, a sua palavra, a sua verdade, vai permanecer para todo sempre, independente do momento que eu e você estejamos enfrentando. A palavra de Deus não muda, o nosso Deus não muda, porque nele não há dúvidas ou sombra de variações. Quem é este? Este é o Deus que te trouxe aqui nessa noite. Esse é o Deus que vai mudar a sua história. Esse é o Deus que vai mudar a sua trajetória de vida. Esse é o Deus que vai cumprir na sua vida as promessas que Ele tem a seu respeito. Esse é o Deus que jamais te deixa sozinho, que jamais te abandona, que jamais te desampara. Esse é o Deus que sofre com você os seus sofrimentos, que tem empatia por você, que olha para você. Este é o nosso Deus. É Ele quem fez os céus e a terra, queridos. Esse é o Deus que você sai da sua casa para poder vir adorar. Ele é o Deus que tem poder para acalmar, para apaziguar qualquer tipo de tempestade. Esse é o nosso Deus. É o Deus que deseja realizar nas nossas vidas aquilo que está no seu coração. Receba essa palavra, irmão. Essa palavra hoje eu estou pregando é para mim. Como eu disse, tem dia que você sai de sua casa precisando ouvir Deus, né? Deus começou a falar comigo através da vida da Lorena, e Deus continua falando comigo. Esse é o nosso Deus. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Queria fazer uma oração, e aí já que passo a palavra para quem é de direito, queria que você fechasse seus olhos.